Olá, meninos! Pronto para mais uma aula? Então, hoje nós vamos recordar o conteúdo de polígonos, tá certo? Mas hoje vamos conhecer os polígonos regulares, tá certo? Então, vamos lá? Vamos comigo? O que são polígonos? São classificados pela medida de seus ângulos e de seus lados, tá certo? Então, o que temos aqui? Temos um triângulo. Então, o triângulo é o polígono com a menor quantidade de lados. Sabe por quê? Porque se eu pegar dois segmentos de reta, tá, eu não vou conseguir fazer uma figura fechada. Se eu não fizer uma figura fechada, eu não tenho um polígono. Então, um polígono, a menor quantidade de lados, tá certo? De um polígono é o triângulo, tá certo? Aí depois do triângulo, 3 lados, vem uma figura com 4 lados, que é o quadrilátero. Depois da figura com 4 lados, vem a figura com 5 lados, que é o pentágono. Então, vamos ver todas essas figuras, tá certo? E o nome delas. Mas, antes, vamos compreender que o polígono, ele é constituído, a menor quantidade de lados é o triângulo, tá certo? Então, nós temos aqui, os lados, tá? E cada segmento desse aqui, a união desses segmentos vai formar uma abertura. E essa abertura são os ângulos, tá certo? Então, se eu tenho uma figura com 3 lados, eu tenho uma figura com 3 ângulos. Se eu tenho uma figura com 4 lados, eu vou ter uma figura com 4 ângulos, tá certo? Tudo bem até aqui? Então, vamos lá. Então, um polígono equilátero. Um polígono equilátero é aquele polígono que possui todos os lados com a mesma medida, tá certo? Então, se um lado é 3, o outro também é 3 e o outro é 3. Se nós temos um quadrilátero equilátero, então ele vai ter todos os 4 lados iguais, tá? Então, vamos lá. Um polígono é dito equilátero quando ele possui lados congruentes, ou seja, mesma medida, tá certo? E o centro tem a mesma distância de lados, ou seja, do meio da figura até a lateral é a mesma medida para todos os lados, tá? Olha aqui, nós temos um triângulo equilátero, tá? Todos os lados iguais. E nós temos aqui um triângulo que ele não é equilátero. Percebam que essa altura aqui, o tamanho é menor que essa base. Essa base é menor que esse outro lado aqui, esse lado inclinado, que é a hipotenusa, tá certo? Então, o tamanho as laterais desse triângulo são diferentes. Se são diferentes, ele não é considerado um polígono equilátero, tá certo? Então, olha, nós temos aqui uma listinha com as figuras, os polígonos regulares e os que não são regulares. E o nome deles. Então, olha, o polígono com a menor quantidade de lados é o triângulo. E esse triângulo aqui, ele é equilátero. Esse outro triângulo, ele não é equilátero, tá? E aqui o nome dele, triângulo. Vamos aumentar aqui a tela para vocês verem direitinho? Então, nós temos aí uma figura com 4 lados. Então, essa primeira figura, esse quadrado aí, esse quadrilátero, né? Ele é regular. Para ele ser regular, tem que ter todos os lados iguais. E o quadrilátero, que tem todos os lados iguais, é o quadrado. Já do lado, nós temos o quadrilátero que ele não é regular. Então, tem duas figuras aí. Uma é o trapézio e a outra é um retângulo, tá certo? Então, eles não possuem os lados iguais, tá certo? Um polígono com 5 lados. Primeiro é um polígono com 5 lados regular, que é o pentágono. Depois, nós temos uma figura, um polígono com 5 lados, mas eles não são regulares, tá certo? Então,
é uma figura, um pentágono, mas não é regular, tá? Depois temos uma com 6 lados, tá? Um é regular e a outra não é regular, é chamada de hexágono. Com 7 lados, um é regular, a outra não é regular, chamado de heptágono. Com 8 lados, uma regular e a outra não é regular, chamado de octógono. Com 9 lados, uma regular, a outra não é regular, chamada eneágono. Com 10 lados, uma regular e a outra não é regular, chamada de decágono. A com 12 lados, tá? Regular e a outra não é regular, chamada de dodecágono. E a com 20 lados, tá certo? Que mais parece uma circunferência, porque os lados são bem pequenininhos, tá? Uma regular e a outra não é regular, chamada de icoságono, tá certo? Então, nós temos aí, tá certo, uma lista dos polígonos, tá certo, mais conhecidos, tá? Então, os regulares e os não regulares. Então, com isso, nós vamos conhecer mais alguns detalhes desses polígonos, tá certo? Vimos o quê? Que os polígonos, eles podem ser regulares e eles também podem ser não regulares, que é a questão da medida dos lados. Nós temos aqui uma figura regular, mas como é o nome dessa figura mesmo? Sabemos, o nome dela é de acordo com a quantidade de lados. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 lados. É conhecido como, vimos agora há pouco, hexágono. Muito bem, então é um hexágono. Um hexágono tem 6 lados. Se ele tem 6 lados, ele tem 6 ângulos, tá certo? E esses ângulos, qual é a soma desses ângulos internos, tá certo? Dessa figura, desse hexágono. Vamos saber? Vamos calcular? Antes disso, vou voltar aqui só um pouquinho o slide, só para a gente recordar um pouquinho o triângulo, tá? Então, o triângulo é o nosso primeiro polígono, tá? 3 lados, 3 triângulos. A soma dos seus ângulos internos tem que dar 180 graus. Se ele é o começo dos polígonos, né? O início, o primeiro polígono regular, não é tanto regular como não regular, nós vamos nos basear nele, tá certo? Aí vai facilitar muita coisa. Por quê? Porque aí, conhecendo ele, nós não vamos precisar de fórmulas. Olha que legal! Então, vocês não vão precisar decorar fórmula nenhuma, tá? É só lembrar do triângulo. A soma dos ângulos internos do triângulo tem que dar 180 graus. Então, vamos lá para o hexágono. Olha aqui. Então, o hexágono, tá? Ele possui 6 ângulos internos. Para eu saber a soma desses ângulos internos, o que a gente vai fazer? A gente vai construir triângulos dentro desse hexágono. Como assim, professora? Olha, formei um triângulo aqui, ó, gente. Outro. Formei outro triângulo. 1, 2. Tem como formar mais. Formei mais um. 3. 1, 2, 3, 4 triângulos. Cada triângulo desse, a sua soma dos ângulos internos tem que dar quanto mesmo, gente? 180. Então, esse triângulo é 180, esse é 180, esse é 180, esse é 180. Tem quantos triângulos mesmo? 1, 2, 3, 4. Então, é 4 vezes 180, gente. E eu vou provar isso, tá? Então, olha, na soma geral, tá? Na soma geral, na fórmula, ele sempre coloca assim, n como o número de laterais. Então, se eu tenho um polígono com 6 lados, eu vou colocar 6 aqui, ó.
Então, 6 menos 2 vezes 180. Por que esse 2? Porque com o número 2, com 2 lados, eu não consigo construir um polígono, só consigo construir com 3, tá certo? Então, 2 é o quê? É a quantidade de lados que eu não vou conseguir construir um polígono, tá certo? Então, 6 menos 2 vai dar 3. Ou vai dar 4, perdão, gente. 6 menos 2, 4. 4 vezes 180. Esse 4 aí, gente, ó, vamos lembrar dos triângulos que a gente formou aqui, ó. 1, 2, 3, 4. É o mesmo 4. Então, toda vez que a gente vê um polígono, é só a gente construir triângulos dentro dele, tá certo? Então, calcula aí. 4 vezes 180 dá quanto? 4 vezes 180, 720. Tá certo? Então, a soma desses ângulos internos aqui, ó, do hexágono, vai ter que dar 720. Tá certo? Vamos para outra figura. Olha a soma dos ângulos externos. Se antes eu estava falando do interno, agora eu vou falar do externo. E a soma desses ângulos externos sempre vão dar 360, tá certo? Então, o que a gente faz aqui? É só a gente continuar, ó, com o segmento, tá certo? Continuando com o segmento, eu vou formar uma abertura entre o segmento de fora e a lateral de cada polígono, tá certo? De cada ladozinho do polígono. E a soma desses ângulozinhos aqui, ó, vai ter que dar 360, tá certo? De qualquer polígono, tá? E as diagonais? As diagonais é só um tracinho, tá certo? É um segmento que vai de um vértice a outro, tá certo? Passando pelo meio, porque não pode ser de lateral, tá certo? Porque se eu pegar um segmento daqui para aqui, ó, nessa lateral, sem passar pelo centro da figura, eu estou fazendo a própria lateral, o próprio lado do polígono, tá? Então, esse segmento, ele tem que ir de um vértice a outro, passando por dentro da figura, tá? Então, aqui, ó, fazendo as diagonais, eu formo essa estrelinha, não tá lindo? Então, vamos contar aqui quantas diagonais nós temos, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Não é fácil? Aqui tá fácil, tá? Agora, vamos colocar na fórmula. Mas, professora, eu já sei fazer isso aí, eu preciso de fórmula. Algumas figuras, elas têm mais lados. Então, quanto mais lados a figura tiver, mais diagonais ela vai ter. Então, às vezes, o aluno, ele confunde e conta mais de uma vez a diagonal ou deixa de contar. Tá certo? Por isso a necessidade da fórmula. Mas na fórmula nós temos diagonal, que é D, é igual a N, que é o número de laterais, vezes o número de laterais menos 3 dividido por 2. Então vamos contar a quantidade de lados dessa figura? 1, 2, 3, 4, 5. 5 lados. É conhecida como pentágono. Tá certo? Então, vou substituir N por 5 e vou descobrir o valor de diagonais, tá? Então, olha aqui, ó, a formulazinha D, no lugar de N eu botei 5, tá? Resolve primeiro quem está dentro do parêntese. 5 menos 3, 2. 2 vezes 5, 10. 10 dividido para 2, 5, que é a quantidade de diagonais que contamos, tá certo? Então, tem como a gente fazer soma de ângulos internos com fórmula e sem fórmula. Tem como a gente fazer soma de ângulos externos sem fórmula. E tem como fazermos diagonais também sem fórmulas, com cuidado para não repetir e não esquecer as diagonais, tá certo? E agora vamos para um exercício? Olha aqui. Então, esse exercício foi do Enem, tá certo? Mas é uma questão simples. Então, vamos lá. O polígono que dá forma a essa calçada
é invariante por rotação, tá certo? Em torno de seu centro. O que ele quer dizer invariante? Invariante é que não vai mudar. Um círculo, por exemplo, um círculo. Se eu mudar a posição dele, vai mudar alguma coisa? Não. Um quadrado, se eu botar ele cabeça para baixo, vai mudar alguma coisa? Não, não vai mudar, porque as laterais são iguais, tá certo? Ele tem a mesma forma. Então, essa figura aqui que foi composta a calçada, então se eu ficar virando ela, vai ser a mesma coisa, tá? Desse polígono. Então, não, ele é invariante, tá? E ele diz o seguinte, ele é invariante em relação à sua rotação. Então, independente da rotação que ele fizer, ele não vai mudar. E ele diz, em seu centro de quantos graus? Então, o centro da figura é o meio da figura, tá certo? Então, o que é que eu vou fazer aqui? O meio da figura dele tem quantos graus? Vamos ver? Então, para isso, eu fiz aqui um desenho. Eu peguei aqui, ó, de um vértice aqui, ó, a outro, ó, aqui, ó, tá vendo o tracinho? Então, eu consegui fazer aqui 3 tracinhos, tá vendo? 1, 2, 3 tracinhos. Nesse tracinho, agora eu vou colocar o ângulo, nosso maior ângulo de rotação, que é uma volta. Uma volta tem um máximo de graus. Qual é o máximo de graus de uma volta? Uma volta tem 360, tá certo? Como eu fiz aqui, ó, 3 tracinhos, ó, para eu encontrar o centro dessa figura, esse círculo, essa uma volta, foi dividido em quantas partes? Em 3, por causa desses 3 tracinhos, ó. 1, 2, 3, olha a circunferência em cima. Então, essa circunferência, né, essa volta de 360 graus, foi dividida em 3 partes. Então, isso quer dizer que 360 foi dividido em 3. Dá quanto, gente? Dá para saber de cabeça. Ó. 360 dividido por 3 vai dar 120. Qual seria a nossa alternativa, gente? Letra D, tá certo? Então, é uma questão do Enem, professora? É uma questão simples? É sim, tá certo? Então, é só a gente lembrar de ângulos e saber também dos polígonos, tá certo? Então, ficamos por aqui com nossa frase do dia e às vezes as coisas demoram, mas acontecem. O importante é saber esperar e não perder a fé. Então, gente, beijinho. Até nossa próxima aula. Tchau!